Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, 17 de novembro. A Polícia Federal cumpre 29 mandados de busca e apreensão numa operação contra fraudes. Em outra ação, os agentes atuam em 6 estados e no Distrito Federal contra a venda ilegal de medicamentos. São Paulo começa a aplicar a vacina contra a Covid em bebês. E ainda, período de férias chegando, mas quem pensa em viajar precisa preparar o bolso. As passagens de ônibus e de avião estão bem mais caras. Agora no Brasil TV. A Fundação Getúlio Vargas, com sede no Rio de Janeiro, foi alvo de busca e apreensão de agentes da Polícia Federal. A investigação apura suspeita de fraude e corrupção na emissão de parecer para órgãos públicos. Agentes estiveram essa manhã na sede da instituição. Membros da família Simonsen foram alvos de busca e apreensão. O presidente da instituição, Carlos Ivan Simonsen Leal, não é citado na operação de hoje. A investigação é um desdobramento da delação premiada de Carlos Miranda, braço direito do ex-governador Sérgio Cabral. Em 2019, Miranda disse ao Ministério Público que a cúpula da FGV usava a fundação para operacionalizar propina para agentes públicos. Segundo a PF, a FGV era usada para fabricar pareceres que mascaravam o desvio de contratos em órgãos federais e estaduais. Em 2021, a FGV assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público sobre essas investigações, o que impediu que a diretoria fosse afastada. Agora, a PF afirma que, mais do que emitir pareceres inverídicos, a FGV superfaturou contratos por dispensa de licitação e também fraudou processos licitatórios. Segundo a PF, a FGV encobriu a contratação de empresas indicadas por agentes públicos e também empresas de fachadas, criadas pelos próprios executivos. As investigações apontam que os executivos da fundação usam empresas offshores, nome usado para empresas fora do território de origem, em paraísos fiscais, como Suíça, Ilhas Virgens e Bahamas, para ocultar os valores ilícitos. A PF cumpriu 29 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e empresariais da FGV, 26 aqui no Rio e 3 em São Paulo. A nossa produção entrou em contato com a Fundação Getúlio Vargas, mas até o momento não tivemos uma posição. E em uma outra operação, a Polícia Federal atuou em 6 estados, no Distrito Federal também, contra o comércio irregular de medicamentos falsificados e de origem estrangeira. E a Nara Garcia tem os detalhes. Um homem apontado como chefe da organização criminosa foi preso hoje em Cuiabá e 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo na Operação Autoimune, que investiga um esquema de contrabando de medicamentos. Nas caixas, entre os medicamentos legais, remédios falsificados e sem documentação de origem. Em um dos alvos, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a polícia encontrou também pasta base de cocaína. As investigações começaram a partir de uma apreensão no Aeroporto Internacional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no final do ano passado, quando foram encontradas várias caixas de remédio para doenças autoimunes que atingem os músculos, de origem argentina e sem documento que comprovasse a entrada no Brasil. A polícia identificou que o contrabando começou por meio de estudantes que cursavam medicina no Paraguai e traziam os remédios de lá, se aproveitando da escassez de alguns produtos no mercado no ano passado e neste ano. Alguns medicamentos chegaram a clínicas e hospitais, inclusive hospitais públicos, entre 65 cidades de 16 estados e o Distrito Federal. A organização criminosa chegou a movimentar mais de 4 milhões de reais em 10 meses, usando inclusive empresas de fachada. Os estados que mais receberam os produtos foram Espírito Santo, São Paulo e Goiás. Os investigados podem responder por contrabando, associação criminosa e crime de comercialização de medicamentos falsificados. A Anvisa alerta que medicamentos de origem irregular não têm qualquer garantia de qualidade. E teve mais uma ação da PF hoje, essa em parceria com a Corregedoria Geral da União, para investigar a contratação de empresas sem capacidade operacional para o fornecimento de material hospitalar durante a pandemia.
A suspeita recai sobre 7 processos de dispensa de licitação do município de Pedreiras no ano de 2020. A investigação teve início com análise de recibos e notas fiscais de compra e venda de máscaras, aventais, álcool em gel e ventiladores. Os documentos indicam que houve simulação de operações que nunca foram realizadas e superfaturamento de insumos, alguns comprados por 3 vezes o valor de mercado. Hoje foram cumpridos 20 processos de busca e apreensão nos municípios de Pedreiras, São Luís, Bacabal, Timon e também Teresina, no Piauí. 4 empresas são investigadas, além de servidores públicos do município de Pedreiras. Se confirmadas as suspeitas, os investigados podem responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, sonegação fiscal, lavagem de capitais e associação criminosa. A estimativa é que eles tenham desviado mais de R$700 mil de recursos públicos da saúde. Rafaela Braga, para o Brasil TV. Um major dos bombeiros foi morto por traficantes na zona norte do Rio. Segundo a polícia, ele fazia fotos de barricadas que os bandidos colocaram perto da casa dele, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Mas acabou sendo descoberto e sequestrado. Colegas de farda do militar chegaram ao Instituto Médico Legal no início da manhã. Eles acompanharam o reconhecimento do corpo do oficial pelas digitais. O major dos bombeiros Wagner Bonin, de 42 anos, foi sequestrado em São João de Meriti e morto por traficantes por volta das 4 da tarde de ontem. O rastreador do carro do militar levou a polícia a procurar pelo oficial no bairro Parque Colúmbia, na zona norte do Rio. Moradores fizeram imagem de um caveirão durante a operação. Eram quase 8 da noite quando o carro de Wagner Bonin foi encontrado carbonizado pela polícia na rua Ibirubá, próximo ao complexo do Chapadão, na Pavuna. O corpo do militar estava no banco de trás do veículo. Segundo as investigações, Wagner denunciava a ação dos traficantes na região onde ele morava, em São João de Meriti. Essas fotos foram feitas pelo bombeiro e enviadas para a polícia. Ele registrou diversas barricadas colocadas por bandidos nos bairros São Mateus e Tomazinho. Essa manhã, o Globocop fez imagens de movimentação policial na região e de várias barricadas nas ruas. Aqui no bairro de São Mateus, são muitas barricadas e de tudo quanto é jeito, olha só. Essas barricadas aí foram feitas em uma ladeira, entulho, muita terra, buracos, sabe, quebra-molas, tudo que pode ser usado para impedir a ação, né, das forças de segurança. O major Wagner Bonin era enfermeiro e estava há 20 anos na corporação. O oficial dos bombeiros chegou a receber uma medalha pela atuação no desastre ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, que aconteceu em 2019. Nas redes sociais, colegas postaram algumas fotos das medalhas que o militar recebeu na carreira. O comandante do Corpo de Bombeiros escreveu: "Confio na Polícia Civil e PM. Não mediremos esforços para prender esses assassinos." Uma prima de Wagner disse: "Não dá para mensurar a dor que a nossa família sente nesse momento, horrorizada com a violência nessa cidade dita maravilhosa." Wagner Bonin deixa esposa e um filho de 2 anos de idade. A PM do Rio disse que faz ações diárias para remover barricadas na região onde o bombeiro fez a denúncia. Um carro desgovernado atingiu 4 pessoas em Guarulhos, entre elas 2 crianças e uma idosa que está em estado grave. Câmeras de segurança registraram o momento desse acidente ontem à tarde. E como as imagens são fortes, a gente congelou o momento em que as pessoas são atingidas. Em uma das câmeras, a gente vê o carro atropelar a idosa de 70 anos enquanto ela caminhava. O carro já tinha atingido 2 pessoas que são arremessadas. Olha o que essa outra câmera mostra. A qualidade da imagem não é muito boa, mas dá para entender o início do acidente. O carro atinge 3 pessoas de uma vez na hora de cruzar a rua Itapuã, que fica no Jardim Santo Afonso. 2 crianças foram socorridas com ferimentos e fraturas. E uma mulher foi atendida pelo SAMU, que não divulgou o estado de saúde dela. A idosa atropelada foi levada pelo helicóptero Águia da PM para o hospital do Mandaqui em estado grave. O motorista tem 68 anos e foi encaminhado consciente para o Hospital Geral de Guarulhos. Ainda não se sabe as causas desse acidente.
Por causa da onda de violência que tomou conta de São Vicente, no litoral paulista, a cidade recebeu um reforço na segurança. Você viu aqui ontem, né, que um grupo de quase 50 pessoas fez um arrastão num supermercado da cidade. O reforço de policiamento já começou aqui em São Vicente, depois da onda de violência que atingiu a cidade durante o feriado da Proclamação da República. Policiais de batalhões de choque desceram a serra aqui para a Baixada Santista, de pelo menos 2 batalhões, incluindo a rota, para realmente trazer ou tentar trazer uma sensação de maior segurança para o morador, já que foram várias ocorrências, começando no sábado com um homem de 68 anos que foi baleado no braço numa tentativa de assalto próximo da Praia dos Milionários, em São Vicente. Depois, no domingo à noite, arrastões aconteceram na Praia do Itararé, que é onde nós estamos. E ainda, no shopping da cidade, uma funcionária de uma relojoaria foi baleada durante um roubo. Para terminar esse feriadão, que foi muito violento, na terça-feira, um supermercado atacadista no bairro do Cachapoã foi invadido por criminosos. O representante do supermercado disse que contou 48 pessoas de bicicleta, a pé. Eles roubaram bebidas alcoólicas, cigarros, bicicletas e mais de R$7 mil em dinheiro. Então agora esse reforço vem para combater a criminalidade. Marcela Pierotti, de São Vicente, para o Brasil TV. Os 4 réus condenados pelo assassinato do radialista Valério Luiz, em Goiânia, já estão em liberdade. O primeiro a sair do presídio foi o cartorário Maurício Sampaio, mandante do crime. Agora, uma nova decisão libertou os outros 3. Todos foram condenados no último dia 9. Com essa decisão agora, todos os 4 condenados pelo assassinato do radialista Valério Luiz, que aconteceu em 2012, estão respondendo em liberdade. Na semana passada, Maurício Sampaio, apontado como mandante do crime, já tinha sido libertado. A decisão agora mandou saírem da cadeia Urbano Malta e Ademar Figueiredo. O açougueiro Marcos Vinícius Xavier, que está em Portugal, teve o nome incluído na difusão vermelha da Interpol, nem chegou a ser preso. As decisões foram assinadas pela juíza substituta Alice Teles de Oliveira. Valério Luiz Filho, filho de Valério Luiz, que foi assistente de acusação, disse que não significa que as condenações não estejam valendo, mas essas solturas acontecem porque não há um entendimento ainda, um consenso sobre a necessidade de condenados em júri começarem a cumprir imediatamente as penas quando ainda cabe recurso. São Paulo e Rio de Janeiro começaram a vacinar contra a Covid as crianças de 6 meses a 3 anos de idade com comorbidade. Por causa da escassez de doses e da baixa procura, as 2 cidades estão vacinando públicos mais amplos do que o indicado pelo Ministério da Saúde. Uns poucos frasquinhos preciosos e que podem fazer a diferença na parte da população mais desprotegida nesse momento de alta nos casos de Covid. As doses pediátricas da vacina Pfizer Baby, a única aprovada no Brasil para os pequenos de 6 meses a 3 anos de idade, começaram a ser aplicadas hoje na capital paulista. Essa unidade de saúde na Zona Sul de São Paulo recebeu 5 frascos suficientes para vacinar 50 crianças. Agora de manhã, apenas uma do grupo com comorbidades esteve aqui para receber a proteção. A prefeitura disse que não sabe ao certo quantas crianças com comorbidades estão nessa faixa etária, mas que é de 370 mil a população na faixa dos 6 meses aos 3 anos de idade. Também disse que recebeu menos de 35 mil doses. Para agilizar a proteção desse grupo, a cidade adotou 2 estratégias. A primeira é permitir que todas as crianças com comorbidades, e não apenas com as doenças listadas pelo Ministério da Saúde, se vacinem.
também abriu ontem a lista da Chepinha, que já recebeu quase 2.000 nomes. Cada frasco de Pfizer Baby contém 10 doses. Eles serão abertos à medida que chegar uma criança do grupo prioritário. As outras doses remanescentes, se não chegar nesse mesmo dia crianças do grupo prioritário, serão nesse mesmo dia disponibilizado a qualquer criança dessa faixa etária, mesmo que não seja do grupo prioritário. A Prefeitura do Rio, que recebeu menos de 10.000 doses, está aplicando nas crianças com comorbidade de 6 meses a 4 anos a Pfizer Baby. O público foi ampliado porque a Coronavac, que estava sendo utilizada para vacinar crianças de 3 e 4 anos desde agosto, está em falta na cidade. A Elaine garantiu a proteção do Gabriel. Eu perdi minha mãe, de Covid. Eu tomei e ele também. Lá em casa todo mundo toma porque eu tenho pavor dessa doença. Porto Alegre também começou a imunizar as crianças de 6 meses a 3 anos hoje. Nossas equipes encontraram uma recebendo a dose. A vacinação está lenta. Teresina, por exemplo, abriu 1.000 vagas para agendamento nesta semana. Vacinou até agora 47 crianças. Em Campo Grande, desde sábado, das 1.750 crianças aptas, até agora só 14 receberam a primeira dose. O Distrito Federal, que recebeu do Ministério da Saúde 14.400 doses da Pfizer Baby, vacinou em 3 dias 28 crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Na capital do Brasil, também faltam doses de Coronavac para as crianças de 3 e 4 anos e vacina para aplicação do segundo reforço em adultos com mais de 40 anos. O Ministério Público do Distrito Federal deu 5 dias para o Ministério da Saúde explicar a demora na entrega de novas vacinas. Esse momento que a gente vive é o retrato acabado da desorganização, da leniência, do pouco caso que se fez com a vacinação infantil. As crianças se infectam, as crianças ficam doentes e as crianças morrem por Covid. E elas também são reservatórios do vírus e transmitem a doença para os adultos. Em Salvador, começou hoje a aplicação da 3ª dose de reforço da vacina contra a Covid. Por enquanto, a vacinação é exclusiva para pessoas imunossuprimidas, com mais de 18 anos e que tenham tomado a 4ª dose há pelo menos 4 meses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 6.600 pessoas estão aptas a receber esse reforço em Salvador. A gente fala agora sobre os desafios enfrentados pela arte em Brasília. Durante o período da pandemia, um dos setores mais afetados foi o da cultura. Muitos artistas precisaram exercitar a criatividade por meio da internet, como é o caso do Gabriel Cabral, que você vai conhecer agora na reportagem. Por aqui as cadeiras estão vazias, mas por enquanto, o Gabriel, de 23 anos, está ansioso para reestrear nesse palco. Ele é diretor e ator em Brasília. Em 2020, durante o lockdown, escreveu e atuou numa peça de teatro online, ao vivo, ao lado do amigo, também ator, Alain Beltrão. O nome do espetáculo é Offline. Trata das relações por meio da internet e mostra que nem tudo que é postado nas redes sociais reflete a verdade na vida das pessoas. Mas se você acordou, isso é o suficiente para você vencer. Seja grato. Gratidão. É um processo de adaptação que as artes cênicas precisou passar, e se reinventar ao longo desse período. Porque a nossa arte, a gente trabalha com a arte da presença, Essa arte que eu preciso olhar para o outro e o outro me olha, ali no ao vivo, no agora. E ter todo esse processo mediado por uma câmera muda um pouco os processos. Então, retornar aos palcos é com toda certeza que tem um significado muito mais potente. A gente entra nesses lugares pensando e confirmando a nossa potência enquanto artista e a nossa relevância enquanto uma linguagem que de fato toca, emociona e comunica. Demorou, mas agora os atores querem tirar o espetáculo do virtual e estar perto do público novamente. Durante a pandemia, a sociedade percebeu a importância da arte. No período mais crítico, onde as pessoas precisavam ficar em casa, muitos artistas viram na internet um jeito de se reinventar. Agora, depois de 2 anos, o teatro voltou a ganhar a cena em palcos como esse. As luzes voltaram a se acender mais uma vez para a cultura.
O ator está se preparando para voltar a se apresentar presencialmente e ele lembra que por trás de tudo isso existe uma equipe muito grande que vai do operador de áudio aos atores que estão no palco. Nós existimos e nós movimentamos a nossa cultura, nós movimentamos a nossa economia, nós geramos empregos, nós geramos informação. Nos dá essa possibilidade de chegar até o outro e transformar de fato, literalmente, vidas. Para Gabriel, a arte vive a partir da luta e vencendo desafios como a falta de investimentos. Na semana passada, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou pela suspensão de uma medida provisória que permitia que o pagamento de benefícios para o setor cultural fossem adiados. Nós não estamos aqui para ser famosos ou brilhar sobre uma luz, mas a gente está aqui também para gerar algo a mais na sociedade. E a arte, de fato, ela é transformadora. E uma sociedade que entende a importância da arte, ela entende o seu poder. E a seguir, as ruas de Recife já estão no clima de torcida pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Brasil TV de volta falando das viagens de fim de ano. Quem está pensando em passear tem um problemão pela frente: o preço das passagens. O transporte puxou a inflação de outubro lá para cima, está tudo mais caro. Segundo um levantamento feito pelo IBGE, as passagens aéreas estão bem mais caras este ano. Os dados mostram uma alta tanto mensal como também no acumulado do ano. Só de setembro para outubro, o aumento foi de mais de 37% no valor. Agora, nos últimos 12 meses, uma elevação ainda maior, de 49%. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou que a tarifa real média acumula aumento de 30,8% de janeiro a agosto, em relação ao mesmo período de 2021. Para a associação, esse aumento é influenciado pelo aumento no valor do querosene de aviação, que representa cerca de 40% dos custos totais de uma companhia aérea. Segue algumas dicas aí. Você tem uma certa flexibilidade com relação à data, você escolher opções de destinos que tenham mais de uma empresa aérea operando nessa cidade, né? Se a passagem de avião está cara, as viagens terrestres também tiveram um aumento expressivo. No caso dos ônibus interestaduais, houve redução de setembro para outubro de 2022 de 0,43%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, alta de 21%. A Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros informou que a inflação foi o que causou o aumento nas tarifas e também um reajuste da ANTT nas tarifas de custos, que levou em consideração o preço do combustível, gastos com trocas de pneus e manutenção de veículos. Começa no domingo a Copa do Mundo do Catar. E já tem uma turma aí se organizando para torcer aqui no Brasil. Lilian Fonseca visitou um condomínio e uma rua em Pernambuco e olha, a turma está animada. A bola nem rolou lá no Catar, mas a Copa do Mundo já contagia os torcedores. Nesta rua em Paudalho, o verde e o amarelo já estão espalhados por todos os lados. A decoração deu uma nova cara ao lugar. As bandeiras enfeitam as casas, a escadaria também ganhou um novo tom e até o asfalto já entrou no clima. Claro, não poderia faltar a camisa da seleção e a bola de futebol. Tudo feito pelos moradores que já estão para lá de animados. A gente criou um grupo no WhatsApp. Através desse grupo a gente foi se organizando e foi buscando colaborações com os moradores. E nisso foi fluindo, naturalmente, um ajudando, um pegava uma coisa, outro pegava ali, um rolinho. Aqui tem um balde de tinta também, vamos indo, o povo foi passando na rua, foi ajudando também e foi acontecendo. O Brasil só estreia na Copa no próximo dia 24, mas a festa aqui na Rua da Loca já começou faz tempo. É aquele famoso esquenta, sabe? Inclusive os moradores já montaram até a programação para assistir os jogos da seleção. E no que depender dessa galera aqui, esse Hexa vem. Esse condomínio residencial, localizado no bairro da Várzea, já está todo enfeitado. Nem o elevador ficou de fora. A área de lazer, então. Até a pista de Cooper recebeu uma decoração especial que veio dessa turminha que
tem pouquíssimas recordações da Copa passada, mas colocou a mão na massa e abusou da criatividade. Eu fiz a taça que vai ter no jogo, né? E fiz uma chuteira e a bola de futebol, né? Eu escolhi a taça do Hexa porque eu espero que o Brasil ganhe, né? Uma experiência muito boa porque, né, a gente fez a nossa marca no nosso condomínio onde a gente mora, né? E eu pintei o nome Vinícius Júnior ali porque ele é um dos jogadores que eu bastante admiro na seleção brasileira, né? O espaço aqui já está pronto para receber os moradores, para que os jogos da seleção de Tite virem um momento de confraternização. A gente espera que isso aconteça, tanto é que a gente está com essa televisão, esse telão aqui na churrasqueira, para que os moradores se confraternizem. A gente espera que todo mundo desça para assistir os jogos aqui, todo mundo junto. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.